Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula Paraná de Matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e aqui comigo hoje está a Cláudia. Oi, Cláudia, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar com você a respeito de matemática e hoje nós vamos aprender a calcular a área do círculo e de um setor circular, certo? Bom, mas para qual que é a vantagem disso tudo? Para que precisa aprender a área de um círculo? Você precisa aprender a área de um círculo para que você peça pizza da melhor forma possível. Então hoje nós falaremos sobre ela, a pizza. Bom, quando você for pedir uma pizza, atenção, essa é uma dica para a sua vida. Vou aqui. Isso é uma dica para a sua vida. Quando for pedir uma pizza, peça sempre a maior do cardápio, a maior em tamanho do cardápio. Mas por quê? Qual que é a lógica por trás disso? Veja só. Temos aqui 3 tamanhos de pizza, tá? Normalmente se oferece pizza média e lá no cardápio diz 8 pedaços. Pizza grande, 12 pedaços e pizza big com 18 pedaços, ok? Qual é a lógica por trás de sempre pedir a pizza maior? Vamos ver aqui o preço, tá? A pizza média, ela tem 8 pedaços, o diâmetro dessa pizza é 30 centímetros, ou seja, a medida daqui até aqui é 30 centímetros e custa aproximadamente R$28 numa pizzaria perto da minha casa. A pizza grande tem 12 pedaços e possui um diâmetro, ou seja, a medida daqui até aqui, de 35 centímetros e custa R$33. Já a pizza big tem 18 pedaços e há um diâmetro de 45 centímetros, então ela é um pouco maior e custa R$38, certo? Bom, qual vai ser então a área de cada uma dessas pizzas? Vamos calcular. Para calcular a área da pizza, a gente tem que saber como que se faz para calcular a área de um círculo, tá? Então, a área de um círculo, ela é calculada da seguinte maneira. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. O que é o raio? O raio é essa medida que vai do centro até o extremo do círculo, até a circunferência que está em volta aqui do círculo, tá? Não confunda círculo com circunferência. Por quê? Porque o círculo tem área, a circunferência só tem comprimento, ok? Então aqui eu coloquei para vocês. O círculo é o que está dentro, a circunferência é o que está por fora, ok? Então nós vamos calcular a área de um círculo, até porque circunferência não tem área, beleza? Vamos lá. Como que eu faço cálculo da área de um círculo que tem um raio de 20 centímetros? Então, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. O raio, nesse caso, é 20 centímetros. Então, a área vai ser π vezes 20 ao quadrado, certo? Π vezes o raio ao quadrado, π vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400. Então, a área é π vezes 400. Se você quiser deixar a resposta como 400π, tá certinho, tá? Não precisa calcular o valor substituindo π. Mas, se você quiser calcular o valor substituindo π por 3,14, como eu fiz aqui no slide, também pode, tá? Se quiser deixar como 400π, tá certo. Se quiser deixar como 400 vezes 3,14 e fazer a conta, também tá certinho. Então, a área de um círculo que tenha raio de 20 centímetros vai ser 1.256 centímetros quadrados aproximadamente, certo? Aproximadamente. Muito bem. Se deixar como 400π, também tá super certo, tá legal, beleza? Então, é só fazer o quê? É só substituir o raio pelo tamanho dele, nesse caso 20, então substituir por 20, tá? Vou deixar aqui um para vocês fazerem a mesma coisa, tá? Tenho aqui a fórmula, o raio desse daqui, no caso, vai ser 15 centímetros, então vou dar um tempinho aí para vocês calcularem a área desse círculo aí, já volto.
Ok, vamos então calcular a área desse círculo, tá? O raio dele é 15 centímetros, então a área é π vezes o raio ao quadrado. Como o raio vale 15, a gente faz 15 elevado ao quadrado, que dá 225, tá? Você pode ou não substituir o π por 3,14. Se você deixar como 225π, está correto. Se você quiser transformar o π em 3,14 ou um valor aproximado de π e calcular, aí você tem uma área aproximada de 706,5 centímetros. É como se tivessem 706 quadradinhos de 1 centímetro quadrado aqui dentro, formando a área desse círculo, ok? Agora temos uma coisa parecida aqui, só que dessa vez o que foi dado é o diâmetro, tá? Como no caso da pizza, foi dado o diâmetro, a medida daqui até aqui, tá? O diâmetro desse círculo é de 12 centímetros. Qual vai ser a área? O que nós sabemos sobre o diâmetro? Sabemos que o diâmetro é o dobro do raio, ok? Então, se o diâmetro é 12, significa que o raio vai ser 6, porque o raio vai ser a metade do diâmetro, beleza? A área é π vezes o raio ao quadrado. Como o raio vale 6, então fica π vezes 6 ao quadrado, que seria uma área de 36π, ok? Como π é 3,14, pode ou não colocar, tá? Aqui eu substituí. 36 vezes 3,14 me dá uma área aproximada de 113,04. Então, mais ou menos essa é a forma que nós vamos usar para calcular a pizza, tá? Mas antes, vou deixar isso daí para vocês fazerem, ó. Qual é a área de um círculo cujo diâmetro é 1 metro, tá? Então, essa medida toda aqui é 1 metro. Qual vai ser a medida da área desse círculo? A área é π vezes o raio ao quadrado, então você vai fazer a mesma coisa, tá? Já volto com a resolução.
Muito bem, vamos então calcular a área deste círculo que tem um diâmetro de 1 metro, certo? Se o diâmetro do círculo é 1 metro, então nós dizemos que o raio desse círculo é meio metro, tá? Aqui vocês podem calcular como 0,5 metros ou também pode calcular como 50 centímetros, também dá certo, ok? Bom, o diâmetro dela é 1 metro, o raio vai ser meio metro. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Como o raio é meio metro, então fica π vezes meio ao quadrado. 0,5 elevado ao quadrado é 0,5 vezes 0,5, que equivale a 0,25. Então, a área deste círculo aqui é 0,25 π, tá? Se você quiser substituir o π por 3,14, pode. E aí vai me dar uma área de 0,785 metros quadrados. Se você transformou isso aqui em 100 centímetros e usou 50 centímetros, também dá certo. Aí vai ficar 78,5 centímetros quadrados, tá? Muito bem. Tá, mas e a pizza, né? Começamos falando da pizza, de repente a professora foi falar em área, eu quero saber da pizza. Bom, então voltamos aqui para o caso da pizza, tá? A gente quer saber qual é a área de cada uma das pizzas, a média, a grande e a big, beleza? Então aqui, ó, usando a mesma ideia, tá? A área é π vezes o raio ao quadrado. Aqui na pizza média, por exemplo, ela tem 30 centímetros de diâmetro, o que significa que ela vai ter 15 centímetros de raio. Então a área dela vai ser π vezes 15 ao quadrado, ok? Que vai me dar uma área aproximada de 706,5 centímetros quadrados. A mesma coisa eu fiz nas outras, tá? Na grande e na big. Olha só. Vamos comparar as áreas. A média, ela tem uma área de 706,5. A grande, ela tem uma área de 961,6. E a big, ela tem uma área de 1.589,6. Vejam a diferença de tamanho entre a big e a média, por exemplo. A big é mais do que o dobro da média. E o preço da big, em comparação, é apenas R$10 mais caro do que o preço da média, certo? Então, proporcionalmente, a pizza big, ela tem uma área maior por um preço menor, certo? Olha só. Aqui na média, então aqui eu coloquei cada uma só com o preço e com a área, tá? Pra gente comparar. A média tem uma área de 706,5 centímetros e custa R$28. Então, quanto custa o preço de cada centímetro quadrado da pizza? Então, se eu dividisse ela em quadradinhos de centímetros quadrados, quanto que ia custar o preço de cada quadradinho? O que eu fiz? Eu peguei o preço e dividi pela área. 28 divididos por 706,5 me dá um valor aproximado de 4 centavos por pedacinho de pizza. Ou seja, cada centímetrozinho quadrado dessa pizza aqui custa 4 centavos, ok? Já na pizza média, aqui na grande, aliás, a mesma coisa. O preço, R$33 divididos pela área, me dá um valor aproximado de 3 centavos cada centímetro quadrado. Ou seja, cada quadradinho da pizza custa aproximadamente 3 centavos. Já na grande, eu fiz 38 divididos por 1.589,6, o que me deu um valor aproximado de 2 centavos por centímetro quadrado, ok? Sendo assim, o preço dessa daqui, da média, é proporcionalmente o dobro do preço dessa daqui, da big. Ou seja, essa aqui é bem mais cara do que aquela dali, certo? Então, compensa sempre que possível pedir a pizza maior, porque proporcionalmente o preço da maior é menor do que o preço da pequena. Veja que o preço do centímetro da pizza maior é a metade do preço da pizza menor, e isso acontece na maioria das pizzarias, na grande maioria das pizzarias. Então, o que acontece? Compensa sempre, proporcionalmente, você pedir a grande, a maior que estiver no cardápio, do que pegar a pequena. Se você estiver disposto, claro, a comer a pizza fria no outro dia, esquentar no micro-ondas, dividir com mais gente, né? Tem outros fatores que tem que ser levado em conta, né, prof? Bom, enfim.
Agora vamos ver pela quantidade de fatias, tá? A pizza média, ela tem 8 pedaços. 8 pedaços e 30 centímetros de diâmetro, o que corresponde a um raio de 15 centímetros, tá? Então, a pizza média, ela tem 15 centímetros de raio. Qual vai ser a área de cada um dos pedaços? Então, se você vai dividir com algumas pessoas uma pizza média, ou uma pizza grande, ou uma pizza big, quanto cada um vai comer? Será que compensa? É a mesma quantidade de pedaços? Então, vamos dar uma olhada aqui. Como que eu faço para calcular a área de um pedaço de pizza? Ok. Bom, para calcular a área de um pedaço de pizza, nós temos que calcular a área de um negócio chamado setor circular, tá? É a área de um pedacinho de um círculo. Então, eu tenho aqui o círculo. A área toda do círculo eu calculo como πr ao quadrado. A área do setor circular, eu preciso fazer um cálculo para descobrir qual que é a área desse pedaço, dessa fatia da pizza ali, ok? Antes de calcular a área do setor, algumas considerações. Primeiro, uma volta completa no círculo tem 360 graus, como vocês bem sabem. Se eu saio daqui, percorro o círculo inteiro, eu percorri 360 graus. Muito bem. Para saber o tamanho de um setor circular, precisamos saber qual é o ângulo central correspondente a esse setor. O ângulo central é a medida da abertura aqui do setor que você está procurando. Então, por exemplo, se eu quero saber a área desse setor aqui, ó, eu tenho que saber quanto é a abertura, esse ângulozinho aqui dentro, ok? E esse ângulo central é justamente a medida em graus da abertura em uma circunferência. Então, essa medida a gente tem que saber que é a medida do ângulo central. Muito bem. Qual que vai ser a área, então, de um pedaço de pizza? Então, vamos fazer assim, ó. A área da pizza inteira é 706,5 centímetros quadrados. A gente já tinha calculado essa área anteriormente, né? Agora, eu quero saber a área de cada um dos pedaços. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar a pizza toda e vou procurar qual é o ângulo central referente ao pedaço que eu estou procurando. Então, se a minha pizza média tem 8 pedaços, eu vou dividir o 360 graus, que é a volta inteira, em 8, que vai me dar um ângulo central de 45 graus. Então, essa medida aqui, ó, essa abertura aqui, equivale a 45 graus, ok? Feito isso, nós vamos calcular usando regra de 3, proporção, certo? 360 graus, ou seja, a pizza inteira equivale a 706,5, que é a área, certo, da pizza toda. E 45 graus, que é o segmento, esse pedacinho aqui, esse setor circular aqui, equivale a x de área, tá? Então, fazemos uma regra de 3. Como que funciona essa regra de 3? Aqui de novo, ó. O que eu sei? Dividir a pizza em 8 pedaços. Então, eu vou fazer 360 dividido por 8, que vai me dar 45 graus, tá? Então, proporcionalmente, eu tenho o quê? Faz de conta que isso aqui é um círculo. Eu quero descobrir a área desse setor aqui, ok? Esse setor tem 45 graus, tá? Esse pedaço aqui tem 45 graus. Eu vou comparar com a área toda, ok? A regra de 3 vai funcionar assim. 360 graus, que é tudo isso, tem uma área de 706,5 centímetros quadrados. Já esse pedacinho aqui, que equivale a 45 graus, tem uma área de x centímetros quadrados. Então, fazemos uma proporção, uma regrinha de 3 para descobrir qual é o valor, ok? Como que eu vou descobrir, então, através da regra de 3? Agora, fazemos aqui a multiplicação em cruz, ok? 360x é igual a 706,5 vezes 45, certo? Esse com esse e esse com esse é a multiplicação cruzada. 706,5 vezes 45 vai dar 31.792,5. 360x é igual a 31.792,5. Agora faço 360 dividido. 31.792,5 dividido por 360, que me dá, então, uma área de 88,31. 88,31 centímetros quadrados. Então,
Uma pizza grande tem cada pedaço que forma a pizza tem uma área de 88,31 centímetros quadrados, certo? Aplicando regra de 3. Então, recapitulando como é que foi feito. Primeiro eu descobri o ângulo central, fazendo 360 divididos por 8, já que são 8 pedaços, e descobri que o ângulo central é 45 graus. Depois eu fiz uma regra de 3 para descobrir a área de cada pedaço. 360 é a área total, que era 700 e pouco. 45, esse 45 aqui é 45 graus, né? É x, que é o tamanho do pedaço que eu quero. Então, um setor circular, um pedaço de um círculo, pode ser calculado usando regra de 3, tá? Existe uma fórmula para o cálculo desse setor, mas se você entender o cálculo pela regra de 3, você consegue fazer qualquer cálculo de setor de circular de qualquer círculo que você queira, ok? Agora eu vou deixar para vocês fazerem esse daqui, que é o quê? Qual é a área de uma fatia de pizza Big, tá? Lembrando que a pizza Big, ela tem 18 pedaços e um diâmetro de 45 centímetros, beleza? Aqui eu deixei já a área, que nós já calculamos anteriormente, tá? Deixei a área aqui da pizza para vocês. Vou deixar para vocês calcularem, então, a área de uma fatia da pizza Big. Já volto, então, com a correção.
Estamos de volta, então. Preparada, Cláudia? Então, vamos lá. Pessoal, era para encontrar a área da fatia da pizza Big, que tem 18 pedaços, certo? Então, primeiramente, eu tenho que saber quantos ângulos é o setor circular aqui dentro, tá? Essa medida aqui, suponha que eu dividi isso aqui em 18 partes, tá? Eu tenho que saber qual é o tamanho ali de dentro. Então, eu vou fazer 360, que é o total do círculo inteiro, dividido por 18, certo? 360 dividido por 18. Muito bem, vamos fazer essa divisão? Vamos lá. 360 dividido por 18. Vamos lá. 18 vezes 2, a gente começa aqui pelo 36, né? Porque pelo 3 não dá, já que 3 é menor que 18. 18 vezes 2 é 36. 36 menos 36 não sobra nada, abaixo zero. 18 vezes 0, zerou. Então, essa medida aqui é de 20 graus, ok? A medida do setor é 20 graus. 20 graus, muito bem. Ok, agora eu quero saber qual é a medida do pedacinho aqui, sabendo que a medida do círculo inteiro é 1589,6, tá? Que foi dado. Então, usaremos regra de 3. 360 é proporcional a 1589,6, que é a área total, assim como 20, que é o setor que eu tenho, é proporcional a uma área X que eu ainda não sei qual é, ok? Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos multiplicar aqui em cruz. Esse com esse e esse com esse. Como é que vai ficar? 360 vezes X é igual a 20, ou 1589,6 vezes 20. Vezes 20, ok? Então, vamos multiplicar agora 1589,6 por 20, tá? 1589,6 vezes 20. Bom, o zero eu não preciso multiplicar, tá? Eu posso colocar um zero no final e multiplicar apenas pelo 2. Aqui eu vou colocar um zero antes e vou fazer tudo vezes 2. 2 vezes 6 fica 12, vai 1. 2 vezes 9 fica 18, com mais 1, 19. 2 vezes 8, vai 1, né? 2 vezes 8, 16. 16 mais 1 vai ficar 17, vai 1. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1 vai ficar 11. Agora, 2 vezes 1 vai ficar 2. Com mais 1 que foi 3, certo? 3, 1, 7, 9, 2, 0. O que eu faço com isso? Agora, como eu tenho uma casa decimal aqui, ó, vírgula 6, eu coloco uma casa decimal aqui. Então, vai ficar vírgula 0. Logo, isso aqui vai dar 31.792. Então, 360x é igual a 31.792. Muito bem. Agora, eu vou dividir isso por 360. X é 31.792 dividido por 360. E aí, 31.792 divididos por 360 me dá 88,31. 88,31 centímetros quadrados. Então, olha só, a área de cada fatia da pizza Big é de 88,31 centímetros. Qual que é a conclusão? A fatia da pizza Big tem a mesma área que a fatia da pizza grande, que foi a anterior que nós fizemos, não foi a média, foi a grande. Tem a mesma área, aproximadamente a mesma área as duas, ok? Então, as pizzas têm, as fatias têm mais ou menos a mesma área, só que o tamanho das pizzas são maiores, tá? O tamanho da Big é maior, obviamente, que o tamanho da grande, certo? Então, o que você aprendeu no dia de hoje? Primeiro, você aprendeu que tem que acessar o Classroom para responder a chamada todos os dias, certo? Se você está assistindo pelo YouTube, acompanhe lá o Classroom, responda as atividades e principalmente a chamada. Você que está assistindo só pela TV, o que você aprendeu? Aprendeu que tem que procurar a escola
para se ver qual vai ser o dia que as atividades vão ser entregues para os professores lá da escola, ok? Nós todos aprendemos que como que eu faço para calcular a área de um círculo, como que eu faço para calcular a área de um setor circular e o mais importante, sempre peça a maior pizza do cardápio, porque proporcionalmente você estará gastando menos, certo? Vai estar economizando mais se você pedir a maior pizza do cardápio, ok? Se você puder, claro, né? Comprar sempre a maior, ela é um pouco mais cara, mas proporcionalmente a economia é maior. Vou deixar aqui um desafio para vocês, certo? Para quem gostou dessa aula, para quem quiser continuar aprendendo sobre isso, falando ainda sobre pizza, que é uma coisa muito boa. Ana comeu 3 fatias de pizza grande e Bia comeu 2 fatias de pizza média, certo? Quem comeu mais? Bia ou Ana? Ok? Vou deixar para vocês fazerem e se tiver resposta, é só avisar para mim. É só avisar o seu professor, mande no Classroom, mande dúvida, mande pergunta, todo mundo está disponível lá para ajudar vocês. Uma boa tarde para vocês, bom estudo para todos e sejam extraordinários.